Boa noite a todos os nossos clientes que estão nos ouvindo. Mais uma vez, a AgroSul, com a feira digital, uma feira de pós-vendas, de peças, serviços e agricultura de precisão. É o nosso jeito novo de negociar, de estar perto de vocês nessa pandemia. Então, eu quero dizer o seguinte, que trouxemos agora, hoje, para conversar com vocês, o Marco Antônio, climatologista, que vai falar para vocês sobre as perspectivas de clima para março e abril, para o final do ciclo da cultura da soja e para a colheita. Então, trazer informações para vocês, que o clima agora é uma coisa que afeta muito, estamos vivendo um período de chuvas e que na colheita sempre nos deixa apreensivo. E também, para fechar o ciclo da soja, é muito importante as informações. Amanhã estaremos com as informações de mercado, com Mendonça de Barros, falando para nós sobre o mercado de soja também, e mercado das commodities. Então, vai ser muito importante também, que todo mundo está apreensivo, está na colheita, e a hora de vender ou não vender, e nós queremos trazer informações para vocês. Todas as lojas da AgroSul estão prontas para receber vocês, tanto na digital como também presencial. Estamos com esse feirão de peças, serviços e agricultura de precisão. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a vocês, clientes da AgroSul, por estarem junto conosco e também venham fazer negócio amanhã e até depois de amanhã. Então, nós ainda estaremos abertos terça e quarta-feira com a nossa feira digital de pós-vendas. Obrigado, e vou deixar com o palestrante Marco Antônio para falar para nós sobre as tendências climáticas da nossa região do Mato Piba. Pelo convite, obrigado, né, AgroSul João Dier aí, agradeço demais o convite, né, por esse bate-papo aí. Se vocês puderem deixar eu compartilhar, me colocar como host, por favor. Com certeza, pode deixar agora, vamos fazer isso. Tá, me deixar como host aí, só para mim compartilhar a tela, Bruno. Porque é o seguinte, as notícias são maravilhosas aí para vocês, tanto da Bahia, quanto também de toda o Piauí. Por que isso? Porque eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, se vocês me permitem, né? Vamos só apagar aqui. Se a gente olhar Luiz Eduardo Magalhães para os próximos dias, a gente observa que ainda vocês vão virar um pouquinho de sapo ainda, tá? Tá aqui. Vocês vão, infelizmente, ainda tem, ou felizmente, né? Tem muita chuva ainda para esses próximos dias, né? A zona de convergência, quando a gente olha, está toda voltada para o norte aqui do Brasil. Estão chovendo bastante aí para vocês. E quando a gente olha os mapas, a gente observa que há muitas chuvas ainda, tanto para o oeste da Bahia, quanto para todo o Piauí, ao longo de todos esses próximos dias. Diminui a partir de amanhã, então você vai ter, amanhã não tem tanta chuva, depois tem, depois para, mas de uma certa forma você tem chuvas regulares aí ao longo de toda essa semana, ó, chuvas até bastante expressivas durante o final de semana. Porém, a partir já do começo da semana, primeira semana de março, né, começa a se limpar um pouco o tempo, começa as chuvas mais na forma de pancadas, e isso possibilitará, ó, né, o avanço aí até da colheita e dos tratos culturais, o que será de suma importância aí para o desenvolvimento das lavouras, seja de soja, milho e algodão. E quando a gente olha para frente, né, a gente vê aqui do dia 22, a gente vê ainda muita chuva para frente, né, ó. Uma semana um pouquinho mais, uma semana um pouquinho menos, mas sempre chovendo. Então, de uma certa forma, Bruno, o que a gente vê são chuvas bem irregulares. E quando começar a colheita para vocês, que é mais para a segunda quinzena de março em diante, aí vocês vão ter uma condição excepcional aí, tá? Porque aí começa a diminuir as chuvas começam a dar uma trégua, porque você tem aí
as chuvas retornando, ó, né, ó, diminui um pouco pelo modelo europeu, ó, mas ainda não cessam, que vai ser bom para o algodão, mas você tem uma condição aí mais de chuvas menos intermitentes, né, como está acontecendo agora, que vocês estão embaixo d'água aí. Então, de uma forma geral, você tem horas um pouquinho mais de chuvas, horas não, então uma semana mais de chuvas, agora chovendo bem desde a semana passada agora, aí semana que vem diminui um pouco, porque as chuvas voltam para o sul do Brasil, depois volta a chover para vocês, aí para o sul. E a gente fica nessa gangorra, eu venho comentando muito nos meus alertas, que a gente faz toda semana aí, junto com a AgroSul, né, e nesses alertas a gente sempre comentava que havia uma tendência de que a partir do dia 20 de fevereiro, a zona de convergência ia se instalar e toda aquela estiagem que vocês tiveram lá atrás, em janeiro, agora vocês não teriam mais, vocês teriam realmente chuvas mais contínuas, né? Assim, e aí uma condição melhor aí para o desenvolvimento das lavouras. É o que está acontecendo. E a tendência é que a hora que entrar a colheita, como eu disse, diminui um pouco as chuvas, viu, Bruna? Então, não vejo grandes problemas aí, só vejo... até eu brinquei, né, a gente, no nosso papo de hoje à tarde, até eu brinquei, falei assim, ó, a grande preocupação do produtor vai ser onde colocar tanto dinheiro, né, Bruno? Não sei se a Bruna está aí, mas há uma tendência realmente. Eu estou sim, eu estou aqui, estou te acompanhando. Eu deixei só fechada Tá, para você falar, mas tá, mas assim, pode continuar. Bruna, a gente... E não se preocupe, com relação a muito dinheiro, a gente tem onde investir, com certeza. Brincadeiras à parte, né? Isso é só uma brincadeira para descontrair um pouco, mas o que a gente vê, Bruna, é realmente uma condição bastante favorável às chuvas, tá? Então, assim, Laninha já não tem mais, se a gente pegar aqui os efeitos, não, né? A gente passou-se por um período de preocupação com a Laninha, porque todo mundo fala, mas cadê a tal da Laninha, né? Chovendo bem no sul e pouquíssimas chuvas no norte, né? E para vocês, agora a Laninha realmente perdeu forças, ela tá, se você pegar, você tem um oceano ainda frio, mas com muitos pontos, né, de aquecimento aqui, né? Então a Laninha, toda essa região onde se configura a Laninha, já com vários pontos em vermelho, significa um aquecimento do oceano gradativo, mas a região até que mais me chama atenção, essa região 1 mais 2 aqui, ela vem num patamar de aquecimento, horas fica um pouquinho mais frio, hora um pouquinho mais quente, mas praticamente ela está aí num patamar ainda de neutralidade, e consequentemente essa região mais central aqui, né, ó, essa região mais central aqui, ainda com águas ligeiramente mais frias, mas dentro de uma normalidade agora, alguma laninha bem fraquinha, se fosse o caso agora. No entanto, o que me chama a atenção é um Atlântico Sul bastante quente, porém um Atlântico equatorial que aí ligeiro aquecido. Então isso faz com que a zona de convergência continue aqui, né, como a gente vê nos mapas, né, ó, a gente vê a zona de convergência extremamente atuante nesses próximos 15 dias aqui em cima, ó, exatamente como se a gente pegar... Opa, peraí. Ó, exatamente quando a gente pega... Opa, tá aqui. Aqui, então a gente vê essa área mais quente, né? Então, realmente, dando uma característica aí de uma falsa laninha, uma laninha mais branda, né? Como a gente gosta de chamar, por conta exatamente dessa zona de convergência já atuando agora um pouco mais tarde. Então, de uma forma geral, há previsões de bons volumes de chuvas aí para vocês, volumes até bastante expressivos agora ao longo dessa semana. Depois diminui,
volta a chover depois, na segunda semana de março. Então, vocês vão ter esse efeito gangorra, o que, de uma certa forma, é extremamente favorável para vocês, né? A única coisa que eu acho, assim, que aí vale ressaltar, e a gente comentou isso muito hoje à tarde, que vale a pena depois assistir o vídeo, né? O bate-papo foi muito bacana hoje à tarde, que a gente fez, né, Bruno? Nossa, foi muito legal mesmo. Que assim, ó, o que eu acho é o parque de máquinas, né? A gente sempre comentou que o produtor, de uma forma geral, ele está superestimado no plantio e subestimado na colheita. Por condições óbvias, né? Preço de máquina e um monte de outras coisas. Hoje ele já vem ganhando forças também no quesito colheita, né? Cada ano que passa ele vem ganhando, também se aperfeiçoando nessa questão da colheita, né? Então ele já está com um número de máquinas muito próximo à sua, vários produtores já com um número de máquinas muito próximo à sua necessidade, à sua real necessidade, né? Não dependendo mais tanto de terceiros como era alguns anos atrás, né? Então, de uma forma geral, e isso vai fazer de fundamental importância agora, porque como você vai ter um efeito gangorra, uma semana mais chuvosa, uma semana menos, se você não tiver ao par do que vai acontecer com as previsões meteorológicas daqui para frente, e a AgroSul é um lugar onde você vai poder consultar, né, por conta dessa parceria entre a Rural Clima e a AgroSul. Então, na hora que vocês quiserem só ir até a AgroSul, ligar para algum consultor, ou estar com algum consultor, que é o consultor da AgroSul pode entrar em contato aqui com a gente sem nenhum problema, a gente vai bater papo, a gente vai conversar, a gente vai te explicar, mas há uma tendência de que em uma dessas semanas a colheita começa a andar devagar, como está acontecendo no Mato Grosso agora, como está acontecendo com Goiás. Essa invernada que está aí com vocês também está no Mato Grosso. Hoje, Isso é uma ontem, coisa. então, assim, ontem que abriu o tempo e hoje também que deu colheita, né? Então, se você não tiver preparado com uma quantidade boa de máquinas para tirar logo a soja do campo, você pode, eventualmente, uma outra semana, ter uma dificuldade maior. Não é que você não vai tirar, mas você pode ter uma dificuldade ou outra em colher rápido essa soja por conta dessas pequenas aberturas de sol que vai ter entre uma outra semana. Nós falamos bastante, acho até interessante você mencionar, porque agora nós estamos falando aí de um intervalo de um pouco de sol aí na região do Mato Grosso, do Goiás, mas nós havíamos falado até daquela divisão, por nós estarmos vivendo essa laninha típica entre sul, sudeste, centro-oeste e o norte do Brasil, né, que nós estaríamos já no norte, e o que nós estamos vendo é uma chuva generalizada, o que foge um pouco daquilo que a gente aprendeu, que laninha significa seca no sul, chuva no norte e nordeste, e agora a gente está vendo essa chuva geral. Estamos passando aqui por uma semana bem chuvosa, mas o que a gente pode esperar aqui, então, para o começo de março? E o que a gente pode entender dessa laninha típica aí que você mostrou, dessa questão desse crescimento que nós estamos passando? Primeiro é o seguinte, essa laninha foi totalmente atípica, algo quem me acompanha, quem é meus clientes como vocês, sabem que eu nunca acreditei nessa laninha. Essa laninha, para nós, a gente sabia que ela ia ser meio que fake, que a gente brinca, né? Uma laninha, até ela tem um nome científico chamado Modoc, né? Laninha Modoc, que é uma falsa laninha, significa, é o nome realmente que a gente dá, né? Chama-se uma laninha Modoc, que é uma falsa laninha, porque, como você disse, quando se fala em laninha, você pensa, é seca no sul e muita chuva no nordeste. Vou chamar aí como nordeste, pode ser? Só para vocês, Perfeito. só para vocês, né, deixar geograficamente se posicionar. Então seria seca no sul e muita chuva no nordeste. Só que isso não aconteceu. A gente teve mais chuvas no sul do que no nordeste. Tá, só que ninguém conta para vocês, todo mundo que vai à mídia e fala de laninha, e fala, não, vai ser laninha, vai ser... Que a laninha, ou El Niño, tanto faz, mas nesse ano, no caso da laninha, que ela tem um grande impacto apenas nas estações de transição que a gente chama, que é a primavera e o outono. O verão, que é onde nós estamos agora, quem manda não é a laninha ou El Niño, ou seja, não é o Pacífico.
mas é o Atlântico. Tá? Eu vou até compartilhar aqui, Bruno, se você me permite. Sim. O ano passado, choveu muito para vocês aí, não choveu? E estávamos em El Niño. Olha que loucura. Por que isso? Porque no verão, quem manda não é o Pacífico aqui, tá? Vou colocar aqui. Não é o Pacífico, mas o Atlântico. Aonde tiver quente, a região do Atlântico que tiver quente é onde as frentes frias vão se posicionar. Então, em todo verão, todo janeiro, dezembro e janeiro, o que a gente via era um Atlântico Sul bastante quente e um Atlântico Equatorial muito frio, como está agora. Então, o que acontece? As frentes frias migram para cá, porque ela busca água quente. Os corredores de umidade sempre são atraídos pelas águas quentes. O ano passado, apesar de a gente estar sob efeito de El Niño há um ano atrás, tá? O que aconteceu? O inverso. Um Atlântico Sul frio e um Atlântico Equatorial quente. Então, quando estavam chuvas, todas para vocês. Por isso que choveu muito bem para vocês no verão passado. E agora, só voltou a chover no final de fevereiro, ou na segunda quinzena de fevereiro, por conta do efeito da zona de convergência, que ela sempre chega. Horas um pouco mais cedo, horas um pouco mais tarde. Então, quando se fala nos fenômenos climáticos de El Niño e Laninha, a gente tem que notar, além disso, a gente tem que notar que a Laninha, no caso, né, que foi desse ano, ela interferiu o quê? No início das chuvas. A Laninha, ela interfere muito quando começa a chover de fato no Brasil. Como era uma Laninha de forte intensidade, tanto outubro quanto novembro foi extremamente seco, voltando a chover bem, né, mais em meados de novembro em diante. E aí para vocês, mas no final de novembro, em Piauí, só em dezembro, chovendo bem, né? E o sul, por estar com águas quentes, continua chovendo. Teve a seca de outubro, mas novembro já começou a chover, porque estava... Então, o que mais importa para o verão, e aí que manda, porque é o Atlântico. Então, isso ninguém vem na mídia e fala isso para vocês. Né? Como a gente sempre ressaltou, é uma laninha fake, o sul... Todo mundo do sul me ligando desesperado, porque nós vamos ter mais uma seca. Nós passamos por uma seca terrível em 2020. O Rio Grande do Sul quebrou mais de 8 milhões de toneladas de soja. Se a gente tiver mais uma quebra agora, o que vai acontecer com a gente? Eu falei, calma, não é nada disso. Vocês vão quebrar um pouquinho do milho, por conta da seca de setembro, ali de outubro e novembro, vai ter uma quebra no milho. Mas a soja, vocês vão ter sorte de plantar lá tarde. Estou dando graças a Deus que novembro está sendo seco, porque vocês não plantaram. Estou falando isso para o Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, só para vocês entenderem, respondendo a pergunta da Bruna. Eu falava assim, não, graças a Deus, entre aspas, né, graças a Deus muito entre aspas, que está seco, porque vocês não estão conseguindo plantar, e a hora que vinham as chuvas a partir da segunda quinzena de novembro, começa a chover e não para mais, e vocês vão ter safra cheia. É o que está acontecendo no sul, porque a gente já acreditava numa laninha, entre aspas, fake. Tá? Então, agora, o que vai acontecer? Nós estamos entrando meio que numa neutralidade agora. Como a neutralidade caracteriza-se as condições climáticas naturais de vocês. O que é? Chuva se estendendo. Março é um dos meses que mais chove no Nordeste, né? Ou no Mapitobá, como vocês queiram chamar, né? Que é regionalizar. Então, no oeste da Bahia e no Piauí são as regiões que mais chove, é o mês de março, vai continuar chovendo bem, só que por conta de um Atlântico Sul um pouco mais quente, as chuvas vão ficar compartilhadas, o que vai ser de suma importância para vocês, porque não vai faltar chuva, vocês vão ter umidade no solo para o desenvolvimento das 3 grandes lavouras, que é soja, milho e algodão, e, por outro lado, vai dar condições para você entrar na lavoura para fazer os tratos culturais, seja pulverização, seja colheita. Ou seja, tudo o que vocês querem. Então, de uma forma geral, e se vocês tiverem implementos da John Deere, ainda que vai ser mais sucesso ainda, né? Não, com certeza. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, mas assim,
o que a gente vê é condições excepcionais e a chuva se estendendo. Talvez, assim, a grande pergunta hoje, que assim, hoje eu fiquei quase o dia inteiro, quer dizer, estou mais de uma semana respondendo isso, e hoje foi qual um atrás do outro, até brinquei que, agora eu olhei minha agenda, parecia aquela médico do Sul, sabe? A cada meia hora um call hoje, né? Hoje eu fiquei o dia inteiro aqui na frente com clientes e respondendo, por quê? A grande pergunta é até quando chove no Brasil. Acho que essa é a grande pergunta, até quando chove para a segunda safra. E o que a gente está vendo, que a segunda quinzena de abril e o maio não deve ser tão chuvoso. Deve chover bem até meados de abril, bem, até meados ali, na primeira quinzena de abril chove muito bem. Mantém uma condição muito favorável ao desenvolvimento das lavouras, principalmente de segunda safra. No entanto, a segunda quinzena de abril e o início de maio deve ser seco, o que pode afetar muito a condição do milho safrinha no Brasil. Até conversando com um consultor agora no finalzinho da tarde, um grande consultor, uma grande empresa de consultoria de mercado aqui do Brasil, que são nossos clientes, eu falei que dificilmente essa projeção de 83 milhões de toneladas de milho seja concretizada esse ano. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Mato Grosso, que é o maior produtor de milho safrinha do Brasil, está com 25% da área plantada, quando normalmente era para estar em 65%, 70%. Nós estamos no dia 22, estão com 25% e com dificuldades. Essa semana avança um pouquinho, e a data limite é sexta-feira da próxima semana, que é dia 5. Se tudo correr dentro das normalidades, se eles tiverem um tempo seco, sem chuvas, planta 5% das áreas por dia no Mato Grosso. Mato Grosso tem poder de plantio, igual vocês aí, de 4%, 5%. Não vai acontecer isso, porque você tem uma colheita da soja que está atrasada, precisa primeiro colher para depois plantar. É diferente de plantio da soja, que não tem nada atrás, né? Então, vai ter muito milho sendo plantado tarde e vão precisar dessa chuva, a mesma coisa que para vocês aí. Então, assim, o mês de abril, final de abril e maio, eu não espero muitas chuvas, não, pelo contrário. Até alguns períodos, tipo, ter mais uns 15, 20 dias, até 20 dias de seca e até a próxima chuva. Então, nós podemos dizer assim, fazendo um compilado do que você está nos apresentando, nós podemos dizer assim que nós não vamos esperar mais invernadas como nós estamos vivendo agora, seria um período mais regular de chuvas, é isso, e nós vamos entrar ali, o período que seria a partir da segunda semana de março, nós já vamos entrar com um período mais regular, com chuvas mais esparsas. É lógico, a gente está falando assim, nós estamos falando do oeste da Bahia, Piauí, tá? O mês de março é o mês que mais chove, então nada impede, começar assim, começou a chover agora, hoje à noite, certo? Esquece a chuvarada que está acontecendo aí da semana passada. Chega uma frente, provoca uma chuva hoje, começa a chover hoje à tarde, ela vai toda noite e amanhã, terça-feira, fica o dia inteiro chovendo. Mas na quarta abre o tempo. Tá? Ou chove até quarta-feira de manhã, aí para de chover. Então, você pode ter esse um ou outro dia aí um pouco mais chuvoso, porque nós estamos falando no mês de março, que é o mês mais chuvoso, ainda tem chuvas. Né? As condições estão propícias para chuvas. Então, de uma certa forma, mas o ruim não é um dia, 2 dias de chuva. O problema é 5, 7 dias de chuvas consecutivos. Vocês já estão acostumados a ter 2 dias de chuvas e ficar 2 dias sem trabalhar em março. Isso é o normal aí do oeste da Bahia e do Piauí. Né? O que é anormal é o que está acontecendo agora, ficar 7 dias consecutivos sem ir para o campo. Né? Eu tenho muitos clientes aí que estão me ligando e falam, Marco, quando que eu vou ver o sol aqui de novo? Mas você não estava até 10 dias atrás, você não estava pedindo chuva? Agora que ela chegou, você quer sol? Eu brinco com eles, né? Mas, de uma certa forma, é uma condição já começa a ficar uma condição mais favorável, tanto para os tratos culturais quanto para a colheita, viu, Bruno? Tá? Então, de uma forma geral, o que a gente vê é realmente
uma condição muito boa ainda para vocês. O que me assusta, volto a falar para vocês que estão nos assistindo agora, é uma segunda quinzena de abril e o início de maio um pouco mais seco. Quando volta a chover bem de novo, em maio? Provavelmente meados de maio para frente. Aí pode ter uma ou outra chuva, mas de uma certa forma mais irregular. Talvez o Piauí não tenha mais chuvas até do que o sul do que a Bahia, está se mostrando uma zona de convergência ainda um pouco mais ativa, mas há uma tendência de que aos poucos aí as coisas vão acontecendo. Então, de uma certa forma, as condições são extremamente favoráveis. A Bruna caiu, a gente vai tocando aqui com vocês. Pessoal que está nos assistindo aí no YouTube, quiser mandar a sua pergunta, por favor, escreva aí que a gente bate um papo. Deixa eu ver se está desativado em conteúdo para... Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, tá? Por favor, podem fazer aí para a gente, tá? Que a gente vai... Vou tentar achar aqui, tá? Se alguém tiver... Oi, Bruna, voltou! Minha amiga Bruna voltou. Pronto. Falei, Bruna, hoje você consegue ver se tem alguma pergunta? Coisas de Brasil, coisas de internet. Quem sabe daqui a um ano a gente vai ter um 5G aqui, não? Daqui a uns 2 anos a gente vai ter um 5G que melhora muito isso. E enquanto a gente olha aqui, confere se tem alguma pergunta no YouTube, Marco, eu queria também falar com você sobre o que nós falamos sobre uma diferença entre o que nós podemos esperar, uma diferença entre a Bahia e o Piauí. Nós analisamos no nosso papo nós analisamos a região de Luiz Eduardo específico e analisamos também a região de Bom Jesus e de Baixa Grande. Eu não sei se você recorda, se você poderia trazer isso para nós Lógico que eu também. recordo. Foi agora à tarde, como que eu não ia recordar, né? Tá aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Então, essa daqui é de Luiz Eduardo. Vamos colocar Baixa Grande do Ribeiro, para os próximos 60 dias. Se a gente olhar, a gente observa que as chuvas, ó, tem muita chuva. Ó. Deixa eu só colocar esse período, depois eu vou abrir mais. Então, agora, os próximos 10 dias ainda com chuvas regulares sobre Baixa Grande do Ribeiro, né? Então, vocês vão ter chuvas relativamente boas até aí, meados de abril, ó, chuvas, ó, dá uma olhada em Baixa Grande, ainda até dia 27 de abril aqui, ó, seria as últimas chuvas. Ah, mas Marco, os volumes são extremamente baixos, abaixo até de 5 minutos. Mas são chuvas, pessoal. Então, uma hora pode chover mais, outra... Mas é chuvas, então tem chuvas. Aí, quando a gente vai desculpa, Bom Jesus, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Tem tanto Bom Jesus. Bom Jesus do Piauí, tá aqui. Tá? Quando a gente olha aqui, né, a gente observa também que as chuvas deverão ir pelo menos até 20, 25 de abril, também muito diferente até. Então, quanto mais ao norte, e aí eu vou subir um pouquinho mais, vou para Uruçuí. Dá uma olhada que Uruçuí tem mais chuva, então quanto mais ao norte eu tiver, olha lá, mais a probabilidade de ocorrência de chuvas para vocês. Eu sei que não tem, mas quer ver, Teresina? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, que quanto mais ao norte a gente vai, maior a quantidade de chuvas, tá? Então eu peguei, né? Peguei ali. E aí quando a gente volta para Luiz Eduardo, minha amada cidade, né? Belém, né? A capital, aí a gente vê poucas chuvas em abril. E aí quando a gente vai para Formoso do Rio Preto,
ali no anel da soja, a gente vê também aqui, né, ó, chuvas um pouco menores aqui, pancadas mais de chuvas. Então, quanto mais ao sul tiver, menor são as chuvas, né? E quanto mais ao norte a gente for do Brasil, maior a quantidade de chuvas esperadas. Porém, esses próximos 10 a 15 dias ainda serão marcados por chuvas regulares. Então, quem tiver pensando em dessecar, um pouco de cuidado, desseca parceladamente, né? Não se desseca tudo de uma vez, porque pode pegar um dia ali que as chuvas estão, né? Pegar 2 dias aí com chuvas mais complicadas, então, mas eu acho que as condições ainda vão ser muito, muito favoráveis na produção. Tanto os produtores do oeste da Bahia, quanto o leste do Tocantins e sul do Piauí, que passaram por um terríveis secas agora no início do verão, agora tem só que colher os bons frutos. Isso é um ponto, uma outra pergunta também que nós temos aqui, justamente essa pergunta sobre o Uruçuí foi feita pelo Décio Silva, e nós temos agora a Maria Fomage também perguntando se na região do Anel da Soja as pancadas de chuvas vão se estender até abril, se nós vamos ter aí uma extensão. Acho que você estava falando ali que já abril já começa a ficar mais rarefeito, mas ainda nós havíamos até aproveitando esse gancho da pergunta dela, porque nós falamos dessa diferença que nós temos dentro do oeste da Bahia. Nós temos aí a região do Anel da Soja, onde nós teríamos um pouco, umas chuvas mais concentradas ali em março, mas nós já falamos, por exemplo, a região como até meados de abril, né? Você olha assim, até meados de abril tem chuvas para vocês, e aí você pega assim, ó, Rosário, mais chuvas do que Roda Velha, que vai ter mais chuvas do que Luiz Eduardo Magalhães, que vai ter mais chuvas do que Formoso do Rio Preto. Até chegar, aí você vai, Luiz Eduardo Magalhães vai ter mais chuvas do que Barreira, que vai ter mais chuvas do que Formoso, que vai ter mais chuvas do que Coaceral e Baixa Grande, assim, né? Quanto mais... Aí, chega em Bom Jesus e se inverte. Aí, quanto mais ao norte, Uruçuí tem muito mais chuvas do que Bom Jesus. Então, por quê? Porque aí você concentra a zona de convergência que está mais ao norte, né? Aquela região mais ao norte, né? Do Piauí, mais ao norte do Maranhão, mais ao norte do Pará, você vai ter bem mais chuvas aí ao longo do outono, né? Então, você vai ter um espaço ali, um gap que a gente chama entre Luiz Eduardo Magalhães e Bom Jesus, as chuvas indo até meados de abril. O que tiver para baixo de Luiz Eduardo, ela deve se estender um pouco mais, e o que tiver para cima de Bom Jesus se estender também um pouco mais. Então, nós temos aí o pessoal do Rosário e o pessoal a partir de Bom Jesus, ali o pessoal já de Baixa Grande, com mais chuvas em abril, e essas chuvas vão se estender para maio e junho nessas regiões? Não, ou eu a acho gente muito já pode difícil ver... para maio, eu acho... Não, acho Pode que falar. se tiver algumas chuvas, vai ser mais na forma de pancadas, Bruno. Sabe aquelas pancadas bem pancada mesmo, bem irregular? Cai para um, não cai para o outro, cai num talhão, não cai no outro. Se tiver alguma chuva em maio nessa região, vai ser assim. Dificilmente vai ter uma chuva muito geral. Então, a gente pode falar já nessa época um pouco sobre o que a gente pode esperar da colheita do algodão também, se nós vamos ter Não, vai algum ser no impacto. seco. Vai Vai ser no ser seco. tranquilo esse ano. Vai ser bem tranquilo, vai ser no seco, totalmente no seco. Até isso foi uma coisa, porque na nossa conversa a gente falou assim, então vamos ter uma colheita tranquila, e você me corrigiu, você falou, Bruna, tranquila nunca vai ser. Não, para soja, né? Uhum. Para soja não vai ser aquela coisa tranquila, assim, bem no seco, tá? Não vai ter algumas chuvas. Agora, no quesito milho e no quesito algodão, que é lá na frente, aí é totalmente no seco. Entendi. E falamos também, acho que é interessante a gente trazer de volta a questão da safrinha, né? Da safrinha na Bahia, a realidade dela na Bahia, no Piauí. Hoje, se a gente consegue, você mencionou, inclusive, que como que
que nós não teríamos ainda essa assim, possibilidade para os próximos anos, não falar de uma safra, né, uma segunda safra propriamente dita. Eu acho o seguinte, só para você ter uma ideia, ó, o preço do milho, quando você olha o preço do milho a R$ 80, com possibilidade até de, né, de virar 100, como alguns analistas estão sugerindo, pô, você chega uma hora que você fala assim, porque eu quero plantar milho safrinha também, né? Eu quero entrar nesse jogo, eu quero participar desse jogo, né? Então, e até só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul está plantando milho, para o milho safrinha, porque normalmente o Rio Grande do Sul é produtor de milho no verão, planta lá em agosto, setembro. Tem muitos clientes que plantaram agora, tanto da fronteira oeste quanto da região das Missões, plantaram agora em janeiro, final de janeiro estavam plantando milho, tem milho aí já com quase 30 dias no chão. Você fala, meu, todo mundo quer participar desse jogo, né? Todo mundo quer entrar no jogo desse milho a R$ 80, R$ 85, nunca se viu. Igual soja, R$ 150, R$ 160. Porém, eu acho que a Bahia e o Piauí não tem uma condição climática tão favorável por vários anos consecutivos. Eu acho que assim, o ano passado teve, esse ano talvez não vai ter, não sei o ano que vem, mas vamos supor 2022 tem uma condição, mas não é uma regra, sabe? Eu acho que anos que dão condições são exceção, não são regras, como é o Mato Grosso, por exemplo, como é Goiás, por exemplo, como é o Paraná, por exemplo, entendeu? Você precisava de muitas... uma junção de elementos meteorológicos, como o Atlântico extremamente quente nessa época do ano, mantendo-se quente pelo menos até final de abril e maio, para que você possibilitasse que as chuvas dessem continuidade e vocês fizessem uma safrinha, ou uma segunda safra, como vocês querem chamar. Porém, quando você olha o oeste da Bahia, você tem que dividir em dois. Luiz Eduardo para baixo e Luiz Eduardo para cima. Luiz Eduardo para cima, as dificuldades são muito maiores do que você pegar a Roda Velha e Rosário. São Desidério. Entendeu? Que há uma possibilidade maior de chuvas, não tenha dúvida. A região da Garganta, a probabilidade de ocorrer chuvas um pouco mais estendida ao longo dos anos, né? Se você pegar na média de 5 anos, chove mais nessa região do que para cima. O Piauí, por já plantar tarde, normalmente, já final de novembro e até dezembro, eu acho que está totalmente fora de cogitação uma segunda safra. Não tem espaço para uma segunda safra. A mesma coisa para muitas regiões do oeste da Bahia. E o meu medo, vou ser muito sincero com você, acho que eu não falei isso, eu já mesmo vou falar agora, que eu lembrei agora. Tem uma regra, que para mim é uma regra de ouro, aí para o oeste da Bahia. Se começa bem, acaba mal. Se acaba mal, se começa mal, acaba bem. O que é isso? Quando vocês conseguem plantar muito cedo a soja, tipo, começo de outubro já dá condições, e aí daria condições para você fazer um milho safrinha, essas chuvas faltam no final. E se vocês começam mal, tipo, chove tarde, vocês vão plantar tarde, não dá a safrinha, mas a safra é cheia, como vai ser mais ou menos esse ano. Então, em anos que começa muito cedo a plantar, porque para vocês fazer safrinha, teria que ser plantado no começo de outubro, certo? Para dar o intervalo. Né? Para dar os intervalos aí de você plantar a soja, colher a soja e entrar com uma segunda safra de milho. Eu acho muito arriscado. Eu acho assim, não é todo ano que vai dar para fazer isso. E aí o cara planta esse ano e dá certo. Aí o ano que vem ele quer plantar, ele perde. E você falou uma coisa que para mim é de suma importância. A Bahia não é para qualquer um. Não é para amadores. Não é para amadores. Não é para qualquer um, não é para amadores. Né? Então, assim, eu vi vocês aí ficar 4 anos com safra, 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15 a 6 foi o tiro de misericórdia de vocês, que muita gente quase quebrou. Isola. Né? Não, mas... E todo mundo está aí. 2 safras. O Rio Grande do Sul quebra uma vez.
Se esse ano a safra fosse ruim, não existia mais Rio Grande do Sul. O Mato Grosso é a mesma coisa. Se tem 2 safras ruins na sequência, Mato Grosso, tem muita gente que vai quebrar. Uma eles aguentam, 2 não. Vocês aguentaram 4. 4. Ninguém consegue fazer isso. Não tem produtor no Brasil que consegue aguentar 4 quebras, sendo que a 15 e 6, vocês quebraram tudo. Certo ou não? Foi pesado. Quebrou. Porque assim, quantas vezes aconteceu aí, isso é meio que corriqueiro também, a soja vai bem, mas o milho não e o algodão vai bem. A soja não foi muito bem, mas o algodão foi bem e o milho foi bem. Não é assim? Nos últimos anos, vocês tiveram as 3 safras muito boas. Quebrou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas foram 3 safras boas. Agora, 2015 e 2016, que foi o grande El Ninho, vocês quebraram as 3. Quebrou soja, quebrou milho e quebrou algodão. E mesmo assim, vocês estão aí. Ó. Então, Bahia não é formador. E, Marco, eu gostaria de que aqui nós só temos algumas. Tem uma pergunta aqui que surgiu no chat, que foi um assunto também que nós tratamos sobre esse encurtamento das janelas de plantio e colheita que nós estamos passando. Do que nós tínhamos no começo, do que nós estamos vendo agora, cada vez mais estreitas, o mesmo volume de chuvas com janelas mais estreitas. Eu queria que você trouxesse esse assunto aqui, acho que dá tempo da gente falar aqui mais um pouquinho sobre isso. É uma pergunta que está sendo meio recorrente em todas as minhas palestras, meus webinários, né? Realmente, nos últimos anos, o que a gente está vendo, nos últimos 3, 4 anos, é um encurtamento do período. Chove a mesma quantidade, então, na minha propriedade chove 2.000 milímetros. Estou dando um exemplo, tá, Bruno, se você me permite. Chove 2.000 milímetros todo ano. Só que antes, quando eu vim para a Bahia, chovia em 6, 7, 8 meses, né? 7 meses esses 2.000 milímetros. Agora está chovendo em 4. Está chovendo em 5 meses. Então, você pegar de outubro a março, abril, né? Está chovendo. Quer dizer, está encurtando o meu período de chuvas, está ficando mais concentrado. Isso não é só uma característica da Bahia, não é uma característica do Piauí, é uma característica geral no Brasil, na América do Sul, onde as chuvas estão cada vez mais. Eu acredito, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Vou falar uma palavra que acho que muita gente se confunde. Eu acho que está havendo uma mudança climática que é diferente de aquecimento global. São 2 coisas totalmente diferentes. Aquecimento global tem a ver, se isso for uma verdade, tem a ver com homem, certo? Uma característica. Soltar mais gases, bababá. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente ia passar a noite inteira. Só que tem outra coisa que o pessoal se confunde, que é uma mudança climática. O que é mudança climática? É uma mudança natural do clima. O clima é cíclico. A cada 10 anos você tem uma tendência, a cada 50 anos, a cada 30 anos você tem uma tendência. Isso é normal, a gente vê isso. Né? Então, o que não tem nada a ver com o homem, certo? São mudanças do clima, ele muda, ele é cíclico. O clima é cíclico. Então, o que a gente está vendo é que estamos passando por uma pequena mudança, deixa bem claro, uma mudança no padrão do regime de chuvas. Até quando vai? Não sei. Mas que as chuvas está caindo o mesmo volume, os 2.000 milímetros, porém mais concentrados. E isso, o produtor, se ele souber trabalhar com isso, porque é o seguinte, ainda mais quando a gente faz safra, safrinha, e coloca até uma 3ª safra, uma 4ª safra aí, como o Sul faz, que ele planta o milho, ele planta a soja, depois ele entra com uma cultura de inverno, que pode ser trigo, e muitas vezes ele entra com feijão, aí meio que no meio de tudo isso daí, dessa bagunça toda. A mesma coisa faz a Bahia, né? Planta uma soja quando dá mais cedo,
tira, planta um feijão, né? Dá uma rebolada ali e consegue. Só que muitas vezes, eu acho, aí são duas coisas, Bruno, que eu vou colocar. Primeiro, encurtamento de ciclo. E, por outro lado, as culturas mais precoces. Está havendo uma migração de cada vez mais você plantar variedades cada vez mais precoces e que, de uma forma geral, demandam mais água e que são mais suscetíveis a intempéries climáticas. Porque se você pega uma soja que era antigamente de 150 dias, ela aguentava mais porrada, assim, ela aguentava mais seca. Ah, pegou uma seca, depois ela cresceu, depois pegou uma seca, porque ela tinha espaço para crescer. Hoje você pega uma soja de 90 dias, de 110 dias, 100... Meu, o tempo encurtou. Ela vai precisar da mesma quantidade de água da 150 para fazer o grão. Então, ela fica mais suscetível às intempéries. Porém, se o produtor entender essas nuances, ele está realmente no caminho certo. É só entender, mas que o ciclo está encurtando, isso está. Motivos, não sei. Posso falar um monte de motivos aqui que particularmente eu acho. Mas se eu começar a falar, entrar nessa esfera, a gente vai passar a noite inteira aqui. Eu acho que não vai ser legal. Não, acho que a gente essa discussão a gente deixa para outra oportunidade. E só para aquela pergunta que é sagrada, né? Em toda vez que a gente faz aquele ciclo nosso de bonança, mas quanto tempo você acha que a gente vai ter aí um ciclo bom de chuvas, safras boas, até vir um outro ciclo mais seco? Então, aí que tá. Essas são as mudanças climáticas. Vocês tiveram aí 4, 5 anos de safra ruins, agora estamos indo para um quarto ano, né? Aí 17, 18, 19, 18 20... foi um ano normal, a gente começou a ver um ano excepcional. 17 e 18 já foi um ano melhor, né? Foi um ano muito bom, assisti, né? 17 e 18. Foi até que algumas áreas, eu lembro... Foi um ano normal, eu diria, né? Não, 17 e 18 não. 17 e 18 foi um ano que o Brasil inteiro colheu bem. Teve um produtor que colheu quase 500 arrobas de algodão, eu lembro disso, que eu estava num dia, eu estava fazendo uma palestra em Palmas e ele foi premiado lá. Foi 17, 18, 18 e 19 foi bom, 19 e 20, 20 e 21. Eu espero que pelo menos mais uns 3 anos bons vocês tenham, 3 a 4 anos bons ainda, eu acho. Né? Pelo menos isso ainda vai ter. Lógico que assim, não tem como ter 10 anos bons, é difícil uma região pelo Brasil ser continental, então é difícil você chover muito bem, você ter todas umas condições. Eu acho que 17 e 18 foi um ano excepcional, que choveu bem do Rio Grande do Sul ao Pará, e na hora certa, no momento certo para todo mundo, fomos safras recordes. No entanto, eu vejo o seguinte, apesar de todas essas intempéries que nós tivemos esse ano, seca no começo, seca no meio, muita chuva, mesmo assim vamos colher uma safra acima de 130 milhões de toneladas. Então, assim, o Brasil, eu acho que você falou que que a Bahia não é para amador, acho que o Brasil não é para amador. Não. Né? Porque, assim, você pensar de tanta porrada que tomou essa cultura ao longo de plantio seca, depois mais uma seca no meio, agora chuva em cima, e mesmo assim nós vamos colher uma safra acima de 130 milhões. Né? Então, assim, o Brasil tem caixa, o milho vai tomar umas porradas, mas também vai ser uma safra muito boa, talvez não atinja os 83 milhões, mas fica acima de 78, eu acho. Né? Vai depender de muitas coisas ainda que a gente está analisando, mas fica uma safra. Então, assim, nós temos ainda caixa. E o produtor brasileiro, cara, eu sou fã. Eu conheço muito produtor de outros Estados Unidos. Só não fui ano passado por causa dessa pandemia, né? Mas, assim, todo ano eu vou para os Estados Unidos, todo ano a gente vai para a Europa, visitar produtor, tal, que, assim, é nosso trabalho aqui da Rural, fazer os levantamentos de safra internacionais. E quando a gente olha, a gente fala, meu, esses caras
se comprar terra no Brasil, eles quebram no primeiro ano. Eles quebram, mesmo que você pegar regiões que são mais de chuvas mais regulares, tipo um Paraná, né? Um Rio Grande do Sul, tal, mas mesmo assim, olha, eu vou te falar, o Brasil quer ser produtor, o cara tem que ter... Ah, meu amigo, eu não posso falar aqui que tem muita mulher assistindo, já tem que mas ser um pouco olha... diferente. Olha... Já está acima cara, da média. Ser um produtor no Brasil, você já está acima da média. não, você tem que ser bom, cara, não é para qualquer um aqui, não. Exatamente. Marco, acho que foi muito bom, assim, eu peço novamente desculpas pelo atraso que nós tivemos ali no começo, questão de conexão. Acho que nós tivemos 2 papos muito bons, assim, hoje nós conseguimos trazer aqui muito do que a gente, esclarecer as dúvidas que nós tínhamos, e vale também dizer que a gente vai ter aí as 2 conversas hoje, vão seguir disponíveis no YouTube, né? Nós vamos ter essa que nós fizemos aqui ao vivo, e a que nós fizemos à tarde também, e onde a gente debateu muita coisa, a gente debateu até sobre combustíveis, debateu sobre indústria, enfim, a gente falou sobre muita coisa, tem bastante coisa interessante para trazer, e lembrando também, acho que valendo que a AgroSul tem a nossa parceria da Rural Clima, aí já fazem 3 anos, né? Nos Super Dias, né? Você já fez aqui, já participou de 3 Super Dias nossos, segue lançando os boletins, aí é interessante quem acompanha o boletim para fazer programação, para fazer o seu planejamento dos tratos, vai fazer aí dessecação, vai programar a sua colheita, os boletins vão ajudar na orientação, nesse planejamento, e novamente agradecer e falar que a AgroSul está aí com o nosso feirão digital pós-vendas, uma ideia diferente para o cliente ter acesso a condições de revisão, peças, serviços, agricultura de precisão, toda disponível no nosso site e também nas nossas lojas. Todas as lojas da AgroSul estão preparadas para receber com todas as normas de segurança, com todos os cuidados aí para evitar contágio, para evitar aglomeração, mas recebendo o nosso cliente com maior carinho. Aí é um prazer para nós receber e também ter esse contato à distância mais próximo, né? A gente está tentando ficar o mais próximo de vocês na medida do possível, e eu agradeço o Marco aí por participar da nossa iniciativa e disponibilizar o tempo dele 2 vezes hoje para nós, Marco. Muito obrigada. Mas, cara, assim, ó, primeiro eu tenho um carinho muito especial pela AgroSul, por Luiz Eduardo Magalhães. Cara, assim, eu sou fã dessa região, sou fã do produtor, tenho muito amigo aí dentro, muito amigo, e a AgroSul não é diferente, uma grande amiga, né? Então, sempre coloquei a Rural Clima à disposição, não só da AgroSul, mas dos clientes da AgroSul. Então, se nos próximos dias surgir qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, né? Vocês vão ser atendidos na hora, que a gente tem um carinho muito grande. Agradeço, Bruno, e pelo amor de Deus, Bruno, eu sei como que acontece. Para mim, eu podia ficar batendo papo com você aqui a noite inteira, né? Foi uma delícia, a tarde foi uma delícia. Era para ser um bate-papo de 20, 30 minutos, demorou quase 1 hora, né, Bruno? De tanto que a gente falou. E hoje também, agora, então isso acontece quando a gente está no mundo da internet, tudo é possível, né? Então, mas eu quero agradecer, deixar e falar que acho que a grande preocupação é onde vocês vão colocar tanto dinheiro esse ano, porque com uma soja quase indo para os seus R$100, né? E uma soja acima de 150, e vocês e o oeste da Bahia, o Piauí produzindo bem, meu amigo, ninguém segura vocês, não. Ninguém segura vocês. E espero estar logo aí, né? Espero poder logo estar aí com vocês ao vivo, aí, não mais na frente de um computador. Com certeza, com certeza. Assim que chegar a nossa faixa etária de prioridade, a gente consegue se encontrar. Mas tá certo, Então, tá Marco. bom. Muito obrigada e obrigada a todos que participaram. E amanhã nós temos também aqui o Alexandre Mendonça de Barros, que vai falar sobre as perspectivas de mercado para a safra e também um pouco do cenário que a gente está vendo aí, político e econômico. Gente, muito obrigada, Esse eu não perco Marco. também. Uma boa noite a todos. Esse eu não perco também. Esse amanhã eu tô aqui. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.